Salve Maria, pessoal! Já para iniciar, eu sou do meu amado crucificado e o meu amado crucificado é meu. Meu nome é Marlon, faço parte aqui da comunidade católica Madeiro da Cruz, qual eu sou filho do Carisma. Vamos estar iniciando uma série muito bacana no nosso canal aqui do YouTube, que é sobre quem foi São Luís Maria Grignon de Montfort e também sobre o tratado. Sobre o tratado, ele vai se estender um pouquinho, porque nós iremos abordar de capítulo a capítulo, destrinchando mesmo tudo que é do tratado ali, as suas maravilhas, desde as primeiras páginas até as últimas páginas, as páginas do meio, as páginas que antecedem o meio, enfim, vai ser todas as páginas, todos os capítulos nós iremos estar abordando sobre a devoção a Nossa Senhora aqui no nosso canal do YouTube. Mas para bem poder compreender, bem melhor poder se achegar no tratado, é bom também, é bem pertinente a gente também conhecer quem foi que escreveu o tratado. Quem escreveu o tratado de Nossa Senhora foi o nosso grande baluarte, São Luís Maria Grignon de Montfort. Pouco se entende da história desse grande santo que só viveu como sacerdote. Olha só, em uma das curiosidades de São Luís, ele só teve o seu sacerdócio durante 16 anos, nada mais que isso. Então durante 16 anos ele foi o grande pregador, ele foi o grande orador mesmo e o grande defensor da Mariologia. São Luís Maria, ele nasceu em 1673. Olha só, hein? Eu tô com a cola aqui porque são muitos dados, muitos números e minha cabecinha não vai funcionar. Então, São Luís, ele nasceu em 1673. Ele era de uma família muito numerosa mesmo, uma grande família. O pai dele era tabelionato, ele cuidava de notas, enfim, questões administrativas. Já sua mãe, ela era uma dona de casa, claro, e para aquela época, né? E também era uma devotíssima do Sagrado Coração de Jesus, uma mulher que estava sempre na igreja, sempre rezando, então era uma fiel católica, era bem fixa mesmo das missas, era bem conhecida das missas. São Luís, ele nasce então no dia 31 de janeiro, nasce na França. Como padre, São Luís ele viveu para pregar sobre Nossa Senhora. Falam-se assim de São Luís, né, que de padre ele virou pregador. Não, ele foi como padre, né, padre, mas a sua missão era propagar a devoção a Nossa Senhora. Um dos pioneiros e defensores das questões da Mariologia, né? Questões sobre Nossa Senhora na fé da igreja. Lá em 1600, São Luís já estava dando crédito a essa questão da Mariologia. Tanto é que hoje é já estudado uma possível entrada de São Luís como doutor da igreja. Não só pelos seus livros, enfim, mas porque ele também tem uma grande participação na questão da teologia da igreja, na questão da fé da igreja, na questão da tradição da igreja. Nós iremos abordar mais detalhes aqui sobre São Luís, mas só esse fato que já é bem extraordinário pra gente, né? Que São Luís ele está, né, no processo para ser um dos doutores da Santa Igreja. Aos 12 anos de idade, São Luís ele entra na escola dos jesuítas. Um jovem de 16 anos, ele já está ali no seio da educação católica. Logo depois, ele já se encontra já na sua verdadeira vocação, que é chamada ao sacerdócio. Em 1693, ele foi estudar em Paris. Olha só, hein? Quando ele já tem um chamado ali para o sacerdócio, em 1693, ele foi estudar em Paris. E chegando em Paris, uma das grandes curiosidades dele é porque a pessoa que deu dinheiro para ele, né, o reitor, o responsável, não deu dinheiro suficiente para ele estudar teologia. Então São Luís ele viveu muito tempo junto com os pobres, os mais miseráveis mesmo. Enquanto ele tinha seus amigos que estavam indo para os centros, para locais de prestígio da sociedade, já São Luís não. São Luís, ele conviveu com os pobres, dos pobres para os pobres. A vida de São Luís sempre foi uma vida muito sofrida, muito marcada pela cruz, no qual ele tanto pregava, né? Sempre com a cruz na mão direita, com o rosário na mão esquerda, e defendia Nossa Senhora. E aonde ele ia, ele fazia um calvarinho, era muito bonita de ler essa história, né? Além da condição ser tão precária, ele ainda bolava um certo calvário para falar do Senhor Jesus, a sabedoria encarnada, assim como ele tanto coloca nos seus escritos. Em 1700, ele foi ordenado padre. Ele foi ordenado aos 27 anos e viveu durante 16 anos como sacerdote. Ele foi ordenado bem novinho mesmo, né, bem recente, aos 27 anos, e começou ainda mais a fixar o seu apostolado por Nossa Senhora, em honra aos corações de Nossa Senhora e do nosso Senhor Jesus. Ele era conhecido, e é conhecido até hoje, muito como o homem da cruz, o homem da oração, o homem da vida interior.
Tudo para ele era oração, tudo para ele era cruz. São Luís, além de defender essas questões da Mariologia, ele lutou contra a heresia dos jansenistas, uma versão do calvinismo, né? Que dizia que já nascemos predestinados ao inferno ou ao céu. Não tem meio termo, não tem mais nada. Então, São Luís, por meio da sua pregação, lutou contra isso, demonstrando que não, que tinha misericórdia do Senhor também incluída no meio, que ninguém nasceu para ir para o inferno, nós nascemos para o céu. Então, São Luís ele lutou bravemente contra isso também, contra esta heresia que se espalhava na cidade em si, no país, né? Tomou conta. A pregação de São Luís, ela atraiu a multidão. Quando dizia, o padre de Montfort está chegando, muita gente se chegava perto e as pessoas faziam filas, barricadas, ele precisava fazer calvários mesmo, né? Pequenos montanhas, para que as pessoas ouvissem a sua voz. A retórica dele não tinha nada de politicamente correto. Nada. Ele falava as coisas na lata. Tem um fato, né, que uma vez ele tava pregando, entrou um doido na igreja e começou a falar e atrapalhava a pregação dele. São Luís deu um soco nele, caiu pro chão, ficou deitado no banco, só acordou no final da pregação de São Luís, mas se converteu, isso que é bom, né? Então São Luís ele foi um homem muito direto, ele nunca foi dessas questões assim de vamos respeitar porque é melhor abafar o pecado, que a gente não condene o pecado, porque senão as pessoas vão se magoar. Não, São Luís ele falava mesmo, tá errado, tá certo, mas ele falava para o bem, ele falava para o coração do outro encontrar a Deus. Então ele não era cúmplice de um pecado, ele era uma pequena estreita porta da misericórdia para Deus. Tanto é que um dos seus combates maiores contra os jansenistas era essa questão do Deus que não é o Deus da misericórdia. Então ele lutou bravamente contra isso também. As pessoas começaram a boicotar São Luís, né? Falava que a pregação dele era uma pregação muito forte, que ele tava ficando doido. Na escola mesmo da teologia, não sabia se chamava ele de santo ou de louco. Tanto é que ele foi ter uma conversa, né, com o Papa Clemente. O Papa Clemente ele recebeu muito bem São Luís. Tanto é que deu uma carta de missionário, sabe? Carta de você está livre para pregar em nome da igreja. Você não está falando nenhuma heresia, você não está falando nenhum erro. Então aí sim, ainda mais fortemente aconteceu que ele continuou propagando ainda mais a devoção à Nossa Senhora e a Santa Cruz, o Rosário e a Santa Eucaristia. São Luís era muita oração mesmo. Na nossa regra de vida aqui da comunidade, no capítulo 4, quando começa a falar dos baluartes, tem uma frase que diz que São Luís ele era amante de Deus e do crucificado. Amante de Deus encarnado, a sabedoria encarnada, e amante do crucificado. São Luís andava com sabatina, tinha um grande rosário pendurado em sua cintura, tinha a cruz pendurada em suas mãos. Por onde ele passava, ele falava da cruz, falava de Nossa Senhora. São Luís viveu pouco. Ele viveu pouco, mas teve grande participação na fé da igreja, na fé do povo, pois ele escreveu inúmeros livros, como O Tratado da Verdadeira Devoção, O Amor à Sabedoria Encarnada, Cartas aos Amigos da Cruz, entre outros livros. Mas esses sim são os mais conhecidos, claro, aqui no Brasil, mas São Luís ele viveu muito tempo dentro de bibliotecas também, então ele lia tudo sobre Nossa Senhora. Chamam ele de rato de biblioteca, ele consumia sua vida, mesmo seu tempo nas bibliotecas também. Tanto é por isso que também querem dar o título de doutor da igreja para ele. E tem algumas curiosidades que eu fui anotando aqui, ó. Papa Leão XIII, ele beatificou São Luís. Papa Pio XII o canonizou. E é claro que a canonização dele foi no dia 20 de julho de 1947. E é claro que não se pode falar dos papas, né, sem falar de São João Paulo II. São Luís ele teve uma grande importância na vida de praticamente todos os papas. Todos os papas, quando escrever alguma encíclica mariana, colocava São Luís ali como referência. Tomava São Luís ali. E numa das encíclicas, quando você lê, você mesmo vê ali que tem escritos de São Luís, tem dedo de São Luís. Papa João Paulo II, ao citar sobre São Luís Maria, ele cita também sobre o tratado. Ele fala que o tratado era o seu livro de cabeceira, e é seu livro de cabeceira, né? Foi o seu livro de cabeceira. E o tratado não tem erro nenhum. Uma grande providência de Nossa Senhora em colocar um homem como este para propagar o coração imaculado dela, mas da forma como ele viveu, com os pobres, no meio dos pobres, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, e se tornará, se Deus quiser, o grande doutor da igreja. São Luís, muitas vezes, ele foi tomado de assalto, faziam emboscadas para matar ele,
E a divina providência sempre esquivava ele dessas mortes. E deram veneno para ele, ele ingeriu o veneno, tomou veneno. Milagrosamente ele não morreu, mas depois assim a vida dele foi ceifando aos poucos. Foi piorando um pouquinho mais depois de ter ingerido o veneno. Ficou em repouso, ficou em tratamento, mas não teve assim sua vida 100% voltada ao normal. E no dia 28 de abril de 1716, ele falece. Como sacerdote, ele viveu apenas 16 anos, mas como santo parece que ele vive até hoje. Parece que ele está presente hoje quando a gente fala sobre ele, porque os seus escritos são tão atuais, o que ele exprime ali nas cartas, o que ele coloca ali nos livros, parece que aconteceu hoje e vai acontecer amanhã. E tudo isso foi possível porque São Luís sempre foi um grande santo da Virgem, um grande devoto da Virgem Maria, um homem que soube, de todas as formas, honrar o coração de Nossa Senhora. Ele estava até com medo na época de falar muito da Virgem Maria e achar que estava deixando Jesus na sombra. E não, aí ele logo tem um encontro com Deus e percebe que quanto mais ele se aproximar da Virgem Maria, mais perto ele chegará de Jesus. E esse foi o nosso grande santo. E estaremos dando continuidade, é claro, a partir deste vídeo para os próximos, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, aqui aos motes da comunidade católica Madeiro da Cruz. Não iremos tirar, nem colocar, nem acrescentar, mas iremos estar passando por uma ótica da cruz, o que nós enxergamos dessa consagração. Amém? Salve Maria, eu sou do meu amado crucificado e o meu amado crucificado é meu.